No meu vídeo anterior nós falamos da datação radiométrica, em especial da datação por carbono 14, e de como os criacionistas usam esses métodos para datar rochas, mesmo com as rochas estando fora do ciclo de carbono dos seres vivos. Além disso, eles não cansam de dizer que o método de datação por carbono 14 é falho, mas exaltam a datação radiométrica quando essa parece demonstrar que diamantes e mármores que não respiram CO2 da atmosfera contêm algum carbono 14. Se você não viu meu vídeo, eu sugiro que você veja a primeira e a segunda partes. Entretanto, um ponto não ficou respondido no meu vídeo anterior. O meu problema é dizer que tem animais com milhões de anos. Quando tem se descoberto animais que têm milhões e bilhões e trilhões de anos, que ainda tem carne fresca. É uma coisa eu já li esse trabalho. E na verdade é muito interessante. Ela não é carne, é colágeno. E o trabalho da Mary Schwartz, se não me engano o nome dela. O que criacionistas como jornalista e divulgador do criacionismo Michelson Borges têm a dizer sobre isso? Mas tem pesquisas que estão colocando em questão os milhões de anos dos dinossauros. Por exemplo, a descoberta, poucos anos atrás, de tecido mole de Tiranossauro Rex. Sabiam disso? Acharam lá um fóssil de Tiranossauro Rex e dentro desse fóssil, ali no fóssil, eles encontraram pele, vasos sanguíneos e colágeno. Coisas que se deterioram em pouco tempo, no máximo em milhares de anos. Nossa, tecido mole de Tiranossauro Rex? Pele? Vasos sanguíneos? Colágeno? É impossível. Tem mais. Recentemente, isso aí acho que ano passado, uma pesquisadora encontrou lá no museu uma garra de um dinossauro, datada em 75 milhões de anos. E ela então resolveu fazer o seguinte, isso é cientista, né? Você pega uma coisa que todo mundo já viu e vê com outros olhos. Será que aqui dentro tem alguma coisa interessante? Ninguém pensou nisso. E como os equipamentos se desenvolveram bastante, as tecnologias, ela resolveu pesquisar o interior daquela garra. E sabe o que ela achou lá? Pasmem. Células sanguíneas. Preservadas. 75 milhões de anos. Nossa, no interior da garra? Células sanguíneas fresquinhas? Puxa, agora ferrou. Os cientistas evolucionistas devem estar em pânico. A evolução foi refutada. Socorro! Vamos ver o que a cientista que fez a descoberta tem a dizer. Inside those channels where the blood vessels would have run were these little round red structures that were all kind of lined up like a train, and they were bright red and translucent. Nobody else had seen anything like that before. Ei, peraí. Ela não disse células sanguíneas. Ela disse estruturas que parecem células sanguíneas. Um fóssil de dinossauro não é um osso de dinossauro. É uma pedra, no formato de um osso de dinossauro. E estruturas fossilizadas não são células sanguíneas. São estruturas da mesma maneira que isso não é um peixe, mas sim um fóssil de peixe. O melhor mesmo, quando você quer saber algo sobre um assunto científico, é ler os estudos publicados. Se você lê o artigo diretamente, você percebe o seguinte. O fêmur de Tiranossauro Rex que foi encontrado era um osso muito grande, e ele foi encontrado praticamente intacto. E o osso teve que ser enterrado muito rapidamente pelo arenito. Fósseis, muitas vezes, são encontrados esmigalhados e comprimidos pelo peso das rochas que se colocam por cima. Mas não foi o caso desse, que teve um enterro rápido, mas em termos geológicos, ou seja, milhares de anos. Nananina não foi uma enchente, e nem foi instantâneo. Isso fez com que o fóssil não completasse o processo de cristalização e mineralização, porque basicamente o núcleo do fóssil ficou enclausurado dentro de uma cápsula selada livre de infiltração. Mas isso não quer dizer que eles encontraram carne de dinossauro pronta para o churrasco. O que quer dizer é que eles encontraram um fóssil, ou seja, uma rocha. Entretanto, durante o transporte, muito a contragosto, os paleontólogos tiveram que serrar o fêmur fossilizado no local. E é óbvio porque os paleontólogos odeiam fazer isso, porque eles querem preservar o osso o mais original possível. E esse tiranossauro, que foi encontrado em Hell Creek, em Montana, que tem o interessante nome de Riacho do Inferno, iria ser cortado, e isso estragaria sua preservação. A cientista Mary Schweitzer fez então algo impensável. Ela aproveitou que o fóssil havia sido cortado e cortou algumas lâminas para análise do núcleo desse osso. E não contente com isso,
ela dissolveu o fóssil em ácido, desmineralizando e destruindo completamente a amostra. Mas que filha da mãe, para que ela ia fazer uma porcaria dessas? Isso é impensável para um bom paleontólogo fazer. Paleontólogos normalmente não querem destruir os fósseis. Mas quando ela removeu os minerais, ela descobriu que pareciam ser vasos sanguíneos ocos, com microestruturas redondas que se moviam dentro dos vasos na solução. Então, isso é muito diferente de dizer carne fresca de dinossauro. Olhe para isso. Esse é o fêmur de onde ela tirou a amostra. E isso é uma p*** de uma rocha. Não tem carne aí não. O achado de Mary Schweitzer parecia impossível. Os cientistas sabem que compostos orgânicos tendem a decair com o tempo. E após 65 milhões de anos, ninguém acreditava que alguns dos restos pudessem sobreviver. Por isso, ninguém havia tentado tal coisa. Isso não quer dizer que os restos não decaíram. Eles decaíram sim. E não foi encontrado sangue de dinossauro, mas microestruturas que provavelmente são remanescentes de células sanguíneas. E também não se encontrou osteócitos, mas sim microestruturas que parecem células que têm virtualmente a mesma localização, tamanho e morfologia geral de osteócitos, como você mesmo pode ler no trabalho da cientista. Repare que essas não são as células em si, mas vestígios ou moldes do que foram as células do animal vivo. Com base nessas estruturas, ela pode dizer que se tratava de um Tiranossauro Rex menina. Por quê? Porque esse era o esmalte das unhas. Não, na verdade os osteócitos são um tipo de célula óssea. Em aves modernas, como por exemplo a avestruz fêmea, elas têm pequenas pontas, conforme indicadas pelas setas, quando elas estão botando ovos. São estruturas muito pequenas. Elas estavam dentro de uma rocha fossilizada que tinham semelhanças com as células dos seres vivos, o que permitiu a sua identificação. Ela não encontrou células mortas, nem carne e nem pele, como se fossem os restos de um cadáver. E vestígios de algo não é aquele algo, assim como essa marca da calçada não é o Arnold Schwarzenegger. É claro que, coloquialmente, a imprensa e até alguns cientistas vão dizer que encontraram sangue, vasos sanguíneos e células de dinossauro. Da mesma maneira, quando alguém diz que encontra um fóssil de dinossauro, se diz que se encontraram os ossos daquele animal. Mas quando eles dizem isso, eles não querem dizer que foram os ossos, e sim rochas que tomaram a forma de onde estiveram originalmente os ossos. Aliás, hoje em dia, a imprensa está cada vez pior, né? Como nessa manchete. Repare a diferença entre a manchete e o conteúdo da matéria. Eles falam de Jurassic Park como isca de clique para atrair o leitor para a matéria. Mas o texto diz uma coisa bem diferente. E aí a imprensa me dá uma notícia assim. Sério, o cara fala de bife de dinossauro e coxinha. Putz, é uma matéria enganosa que dá a impressão de que eles abriram um fóssil e encontraram grandes quantidades de carne e sangue jorrando pelos vasos sanguíneos do dinossauro ou coisa parecida. Dá até a impressão que eles vão abrir um açougue para vender a iguaria. Para piorar, muitas vezes essas notícias vêm acompanhadas de fotos como essas. E essa é uma amostra do que era a matriz óssea, que provavelmente quando o dinossauro era vivo, seriam formadas na sua maior parte de cálcio, fósforo, magnésio, potássio e sódio. Quando o bicho era vivo, esses seriam cristais de hidroxiapatita e colágeno. Em resumo, é a estrutura onde o osso cresce, isso não era carne. E o nosso cérebro tende a ver imagens como essa como se fossem objetos completamente diferentes, porque eles têm por coincidência a cor avermelhada. A fibra semelhante a colágeno é para onde a seta está indicando, e nessa foto ela tem apenas 0,5 mm. Agora a pergunta é, esses vestígios são mesmo do dinossauro ou poderiam ser alguma outra coisa? Em ciência, um único artigo publicado isoladamente não quer dizer muita coisa. Assim, é sempre necessário uma boa dose de ceticismo e replicação por equipes independentes. Isso não vale só para essa descoberta, mas para todas as descobertas científicas. Ou seja, é necessário que descobertas passem pelo moedor de carne, desculpe-me pela piadinha, do processo de peer review, que, bem ou mal, é o melhor processo que temos. Não há nada de errado nisso. Ninguém está perseguindo a pobre Mary Schweitzer. Isso é o método científico em ação. A mesma coisa aconteceu quando os cientistas da NASA pensaram ter encontrado resíduos de micro-organismos fossilizados em um meteorito de Marte. Muitos ateus como eu ficariam muito contentes com uma evidência de vida que teria surgido em outro planeta além da Terra. Mas infelizmente tivemos que descartar essa possibilidade, porque outros cientistas não concordaram com as descobertas. Em 2008, Thomas Cale e Gary Gallagher publicaram no jornal científico PLS One
Um trabalho mostrando que bactérias podem produzir um biofilme com uma textura e transparência semelhante a colágeno e que essas poderiam ser as causas dos tais tecidos moles encontrados por Mary Schweitzer. Estariam eles corretos? Seriam os resíduos encontrados resíduos deixados por bactérias que contaminaram a amostra? É importante se manter cético, até que haja mais evidências. Mas Mary Schweitzer parece estar em um bom caminho, porque ela fez o sequenciamento das proteínas encontradas e ela rebateu a hipótese de contaminação. Ela também tem uma hipótese muito interessante de como o oxigênio pode se combinar com o ferro para preservar tecidos por um tempo muito mais longo do que se pensava ser possível. Nessas condições, elas agem como se fosse uma espécie de formol, e eu espero que nenhum jornal agora venha publicar que cientistas acham formol em dinossauros. Portanto, já existe uma maneira plausível de explicar o que parecia ser impossível. É impossível. Ou seja, como esses tecidos moles podem ter sobrevivido tanto tempo. Mary Schweitzer é uma brilhante cientista e é evangélica. E mesmo ela sendo religiosa, ela não acredita nessas bobagens criacionistas. De acordo com ela, uma coisa que me incomoda, entretanto, é esses criacionistas da Terra Jovem, que usam minha pesquisa para sua própria mensagem. E eu acho que eles estão enganando as pessoas. Pastores e evangelistas que estão em uma posição de liderança são duplamente responsáveis por checar os fatos e entenderem as coisas direito, mas eles me citam fora de contexto e apresentam os dados de forma errada. O link para a íntegra da entrevista da Mary Schweitzer está na descrição. E ela não afirma que os fósseis teriam milhares de anos, porque ela sabe que esses fósseis de Hell Creek, em Montana, são alguns dos mais bem datados fósseis que já foram encontrados. Não por causa do achado dela, mas porque esse é um sítio paleontológico muito bem estudado. Vários métodos diferentes e independentes de datação demonstram que o local tem cerca de 65 milhões de anos. Não se datam fósseis por datação radiométrica como os criacionistas querem fazer, mas sim as rochas em que eles se encontram, sejam por camadas estratigráficas, seja por datação radiométrica. Eu pessoalmente acho que Mary Schweitzer está correta, uma vez que um time independente de cientistas, encabeçado por Sergio Bertazzo e Susanna Maidment, encontraram o mesmo tipo de resíduo molecular de biofilme colágeno em uma garra de 75 milhões de anos. Essa é uma maravilhosa descoberta porque abre um novo ramo da ciência chamado de paleobiologia. Eu estou entusiasmado e fascinado com as descobertas e não contrariado com elas. Na ciência, quando um cientista prova os outros errados, nesse caso ela, fica famosa. E os cientistas adoram desvendar mistérios e descobrir algo que ninguém sabia. É assim que a ciência avança. No meu próximo vídeo vamos falar de outros métodos de datação não radiométrica. Por favor, não me faça implorar. Deixe seu like e compartilhe os meus vídeos. Seria muito legal se você fizesse isso. Também deixe seu feedback. Eu fico frustrado com tanta coisa interessante que eu tenho que deixar de fora. Mas como sempre, se você quiser mais informações, todos os links estão na descrição. Obrigado por assistir. Se você quer ser torturado ainda mais pela minha voz, você pode ver esses vídeos ou me siga nas redes sociais. Se inscreva para mais vídeos e não esqueça de ativar as notificações. Isso ajuda você a não perder os meus próximos vídeos. Fui!